Olá, galerinha do YouTube. Tudo você. Ai. Então, Não sei o que seja, não. vai esperar então mais gente. Espera um pouquinho. Ah, na outra. Olha. E aí, galera, vamos mandar aí para o pessoal, pro pessoal entrar também. Vamos divulgar aí, aproveitar esse tempinho que a gente tá esperando o resto do pessoal entrar. É pedir para vocês pegar e mandar aí pro pessoal, compartilhar pro pessoal entrar aí na live. E aí, Matheus? E aí, Tainã, Rocheda, É nóis. como passa? É na fila. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. E aí? Já tá aí, não. Ai, ai. Vou virar de novo. Aê. Fala, Varão. E aí, meu irmão? Tudo bom, Varão? Tudo certo? Deixa eu só ajustar aqui, viu? Tá bom. Rapidinho. Senão não aparece direito. Pronto. Beleza. Aí Agora sim, foi. divisão. Não é não? Então, amém. E Tudo tranquilo, tudo certo. tudo na paz, cara. Tudo na tranquilidade, graças a Deus. Graças a Deus. Antecipadamente, obrigado aí pelo convite. Para estar aqui conversando com você e com a galera aí da Geração Santidade. O prazer é todo nosso. É uma Amém. honra sempre ter você aí para nos agregar valores. Amém. E como pastor, você é uma inspiração, né, para nossa vida. Por isso que a gente sempre que a gente pode, a gente quer receber algo da sua vida aí e ser abençoado também. Amém, cara. Glória a Deus. Tranquilo? Que eu puder ajudar hoje. Vamos lá, vamos lá. A gente fez uma enquete, né? E bolou algumas perguntas do pessoal, dos nossos jovens. A gente vai passar para você, mas antes da gente passar para as perguntas, eu queria que tu primeiro, assim, né? Falasse um pouco sobre você. Se apresentasse. Se apresentasse, né? Falasse sobre os livros que você já escreveu,
que o pessoal, eu acredito que muita gente conhece, mas tem algumas pessoas que ainda não conhecem, né? Amém. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernandes, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Verbo da Vida em Campo Grande. O pastor presidente é o pastor Cristiano Arcoverde. Sou casado com Sandra Regina. Eu já escrevi um livro, o nome do livro é Mantendo o Coração Puro. Eu acho que deve ter um por aqui, perdido. Mas enfim, depois eu vejo se eu acho. E eu estou também agora no projeto de outro livro, né? Eu estou fechando agora um livro que fala sobre o Tribunal de Cristo. Acredito que nesse segundo semestre agora eu deva estar lançando ele. Aí vocês vão ter aí um resultado legal. Mas eu sou tranquilo, cara. Sou servo também. Sou povo do povo. É o mais importante, né? É. É importante também. Kelly vai ler uma pergunta para... Eita misericórdia. A primeira pergunta, a primeira Vixe. pergunta é: qual é o papel do jovem cristão nessa sociedade tão desgastada em todo sentido? Então, gente, realmente, né? Mas eu acho que não é nem só a sociedade que está desgastada. A gente que faz parte dela acaba aqui se desgastando também. Eu acredito, cara, que a gente como cristão, a gente não deveria, pelo menos, tomar partido, se eu for falar de política, não tomar partido político, né? Sou de esquerda, sou de direita. Eu acho que a gente tem que focar na questão das ideias. Se ela passa pelo crivo da Bíblia, beleza. Se não passa, a gente vai lá e rejeita. E porque sempre envolve política, cara, esse tipo de pergunta. Então, o que a gente tem que fazer, cara, é ser bíblico, é ser relevante como cristão dentro da sociedade, levar Jesus, tentar não surtar, né, com a quantidade de informações que a gente acaba se expondo durante todo. Se a gente entra nas redes sociais, está falando de política. Se a gente vai ver televisão, está falando de desgraça. Se a gente olha algumas redes sociais de algumas pessoas, a gente vê uma mistura de cristianismo, de mundo, de leviandade e aquela confusão toda. Então a gente tem que tentar se manter o mais bíblico possível. Quanto mais próximo da Bíblia ficar, melhor vai ser. É só não se distanciar. E aprender a não ser levado, né, por sensacionalismo, tanto de um lado, porque às vezes a gente está certo naquilo que a gente acredita, mas a gente também pode, às vezes, por estar certo, né, ser muito sensacionalista também. Né? Defender a nossa certeza, a nossa verdade como se fosse a última coisa do mundo e passar por cima de todo mundo, agredindo as pessoas. Cara, fugir dessa parte é só ser crente, cara, e ficar perto da Bíblia. O restante. Só para fechar isso aí. E outra coisa que acontece muito, né? Como está muito desgastado tudo aquilo que a gente está vivendo, seja na área política, seja em alguns representantes gospel que a gente só tem que se manter no meio, cara. Entendeu? E Amém. não ir para um lado nem para o outro. Fica no meio que dá certo. Amém. Não ficar intrigado com os irmãos porque um gosta de A, outro gosta de B. Isso Pelo aí. amor de Deus. Isso aí. Amém. Vamos para a próxima. Como lidar com pessoas problemáticas? Rapaz, vê só. Então, gente, vê só. Eu posso ser simplista e falar assim, coragem e amor que dá certo. De fato, o caminho sempre vai ser o caminho do amor. Isso é fato. Mas na prática, como é que isso acontece, né? Na prática. Rapaz, olha, não entre no ritmo e nem na onda do complicado. Não se complique com quem é complicado. Não se
enrole com quem é enrolado. E outra coisa, a gente pode agir em amor com as pessoas complicadas, mas sem se associar com elas. E isso não vai ser discriminação. Porque a gente está num mundo tão vitimista, que reprovar um complicado se torna ser discriminatório. E não é. Eu não tenho obrigação de estar associado com quem é complicado. Isso. Agora a gente, lógico, tem que andar em amor, né? Tem que exercer paciência. A gente não pode excluir ela do processo da igreja, mas também, quando for necessário, chamar e dizer, cara, tu é muito complicado. Melhora que, se tu não melhorar, tu vai estar se excluindo. Não é que alguém vai estar te excluindo. Tu vai estar se excluindo. Eu acho que todo complicado tem que ter vergonha um pouquinho na cara, cara. Porque ele quer ser complicado e quer que todo mundo aceite a complicação dele. Verdade. E não é por aí. Então, muitas vezes, o próprio complicado se exclui de dentro de grupos, enfim. E muitos saem da igreja dizendo que a culpa é da igreja, enquanto a culpa é do complicado. Mas a gente precisa, claro, andar em amor, né? Acolher, como qualquer outra pessoa. A gente não pode tratar de forma especial quem é complicado. A gente vai tratar todo mundo igual. Agora, o complicado tem que ter um simancol, né? E alguém tem que mostrar pra ele, cara, tu é complicado, cara. Tu é chato, meu irmão. Tem que mostrar. Mas andar em amor, cara, tá tudo certo. Tem que deixar de frescura, rapaz. É, rapaz, essa palavra é mágica. Tem um aqui que eu acho que... Uma pergunta aqui que passa, eu acho que passa um pouco por isso aí que tu falou. Às vezes as pessoas complicadas têm crises, né? Passa por algumas crises. Eu acho que pode ser que essa pergunta agora se encaixe nesse assunto que a gente tá. A pergunta é como se dar e vencer essa crise de identidade espiritual. Cara, crise de identidade espiritual. Eu confesso que eu careço de mais clareza quanto a essa crise. Cara, vê só. Eu acho que nem um psicólogo consegue chegar a tal definição. Crise de identidade espiritual. Meu amigo, essa aí... Vê só. Pergunta de novo aí, cara. A pergunta é a seguinte: como se dar e vencer? Eu acho que era mais fácil dizer crise de identidade, né? Mas aí a pergunta está dizendo assim: como se dar e vencer uma crise de identidade espiritual? Eu acho que é mais relacionada a cristão, né? Acho que é crise de identidade relacionada a gente cristão. Acho que espiritual acho que deve ser desse sentido. Crise de identidade espiritual. Então, vê só. A gente tá naquela época do coach, né? Nada contra, cara, nada contra. Eu acho que é até legal. Contanto que não exceda o limite, né? Do saudável dentro da igreja, é isso. Mas a gente não pode, cara, esquecer daquilo que é base pra gente. Quando a gente vai ler a Bíblia, cara, não existe crise de identidade espiritual. Ou você é crente, ou você não é, ou você tá bem, ou você não tá bem. E a gente não pode esquecer daquelas bases que é fundamental na vida do cristão. Isso talvez soe hoje como uma coisa muito antiquada ou uma coisa muito do passado. Mas a gente, como jovem, eu vou me colocar no meio, mesmo com passando dos 30, a gente não pode esquecer de orar em línguas. A gente não pode esquecer de orar em línguas. A gente, como jovem, não pode esquecer de fazer jejum. A gente não pode esquecer de ler a nossa Bíblia. A gente não pode esquecer de ir para a igreja e assumir, cara, essa identidade que a gente tem como cristão, como pessoas que nasceram de novo. Se a gente está em algum tipo de crise e a gente cumpre esses requisitos básicos, eu tenho certeza que essa crise deve sair.
Se você ora em línguas, se você jejuma, se você ora, se você ora em línguas, se você lê a sua Bíblia, se você é frequente, vai para a igreja sabendo o que é ir para a igreja. Então, se eu for falar assim, não, cara, procura um psicólogo, faz uma terapia, vai para psiquiatra, vai tomar remédio, qualquer coisa do tipo. Se é crise de identidade espiritual, psicólogo não vai resolver não, cara. Né? Psiquiatra, enfim. Então a gente está esquecendo, pela sociedade que a gente tá, tão coach, né? Tentando motivar o povo do jeito que eles estão, que a gente está esquecendo daquilo que é básico e que nos mantém de pé e nos deixa afinado com aquilo que Deus quer pra gente. Então eu duvido, cara, vê só, esse tipo de linguagem, crise de identidade espiritual. Acredito que há 100 anos atrás esse tipo de expressão não existia. O que o povo sabia fazer, cara, era orar, ler a Bíblia, buscar Deus e etc. Então, isso que eu tô falando, cara, parece ser muito antiquado para os jovens, mas é isso, não tem outra coisa não, cara. Não adianta ficar um motivando o outro enquanto ninguém busca Deus e quer ficar bem espiritualmente, não tem como. A vida de uma pessoa que nasceu de novo, ela precisa estar dentro disso. Entendeu? Então, Eu, não e, adianta ficar motivado e não fazer o dever de casa. eu acho que, para resumir, eu acho que é mais manter a chama do espírito acesa dentro de nós do que Sim. uma crise de identidade, né? Que assim, Pois é, cara. Talvez a pessoa fique desanimada por não estar fazendo o que precisa ser feito e fica se questionando. E outra coisa, cara. A gente, quando entra nas redes sociais, a vida de todo crente parece ser perfeita. Todo mundo com uma boa foto, uma boa paisagem, parece que tá tudo bem. Mas tá cheio de gente com crise ali. Porque tá rindo na foto, mas não lê a Bíblia, não ora, não faz um jejum. Tá dizendo que tá com saudade da igreja, mas quando voltar aos cultos não vai pro culto. Porém, posta foto bonita com versículo bíblico. Então é complicado. É fazer o dever de casa, cara. É ser crente. Andar em santidade. Essas palavras que não estão mais em moda, mas faz a gente ficar de pé. Se quer ficar de pé, vai ter que ser, entre aspas, antiquado. Vai ter que jejuar, vai ter que orar, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que ir para a igreja o máximo que pode. Então, se não fizer isso, cara, não dá certo, não. E o cachorro verdade. latino. Ele tá dando amém também. Deixa eu ver mais um aqui. Essa agora é falando um pouquinho sobre avivamento. A pergunta é, na tua opinião, tu acha que essa pandemia significa algum tipo de avivamento? Então, Michel, vê só. Eu sou professor do Rema na área de escatologia. Eu gosto do assunto. E as pessoas sempre me perguntam, eu já vi também algumas pregações, algumas lives falando um pouco sobre isso. Se isso tem a ver com alguma coisa escatológica. Agora essa pergunta, se tem a ver com algum tipo de avivamento, que Deus está trazendo juízo para purificar o seu povo. Pode até ser, cara. Pode até ser. Entendesse? Eu não quero ditar que é, porque realmente eu não tenho a certeza. Mas eu acho que antes dessa pandemia, a gente está vivendo outro tipo de pandemia. O povo não está só doente no corpo, não, cara. Tem muita gente doente na alma, doente no espírito. Entendesse? Eu acho que existem outras coisas muito mais graves na vida das pessoas do que esse vírus. Antes disso, ninguém levava muito em consideração a leviandade dentro do povo da igreja, né? Então existe outro tipo de pandemia espiritual que a gente não consegue ver com nossos olhos, mas Deus consegue ver com os olhos dele. Tu tá entendendo? Quando a pandemia natural começou, o pessoal começou a se precaver quanto à sua saúde. Se a gente traz a mesma ideia para o fator espiritual, quantos vírus a gente não pegou e não se deu conta para manter a saúde espiritual? Verdade. Tu tá entendendo? Então a gente fica às vezes, como é uma coisa muito palpável, né, que
a mídia mostra, existem dados, a gente fica às vezes um pouco, né, assustado. Mas eu acho que tem problema pior acontecendo no mundo espiritual, vamos dizer assim. Eu não estou querendo ser espiritual, tá? Porque eu não sou desse tipo de gente. Mas tem coisa pior acontecendo no meio da igreja do que a gente tá com tanta foco no vírus. Eu acho que e avivamento, Michel, avivamento ele só vai, primeiro avivamento ele é individual para depois ser coletivo. Então, se a pessoa não consegue viver uma vida avivada, dificilmente ele vai se envolver quando isso acontecer de forma coletiva. Então, o pessoal pensa que avivamento sabe o que é, cara? O pessoal pensa que avivamento é emoção, o pessoal pensa que avivamento é muita gente. Pode ser, cara. Todo avivamento envolveu manifestações emocionais das pessoas. Mas isso não é o cerne de avivamento. Avivamento tem a ver com oração, com se afastar do pecado. Cara, um negócio. Desculpa, eu posso ficar à vontade, né, cara? Fique à vontade, né? Cara, o negócio tá tão pobre, que a gente tá discutindo ainda no meio da igreja se canta música secular ou não. Como é que a gente vai falar de avivamento com esse tipo de discurso infantil e pobre? Avivamento, cara, é trazer o céu para a terra. Enquanto isso, a gente vê pessoas ainda não conseguindo, de forma absurda, se livrar de ouvir música secular. Então, cara, me desculpe, mas isso não é avivamento. O que a gente vive não é avivamento. Às vezes, muita gente não é avivamento. Então, avivamento acontece quando individualmente a gente evita o pecado, quando individualmente a gente busca a Deus de forma intensa, quando a gente não começa a botar desculpa para estar fazendo o que a gente sabe que não deve. Hoje a gente, quando eu falo a gente, estou falando da igreja de forma geral. Muitos usam a desculpa para poder fazer aquilo que elas sabem que não deveriam, mas tentam se justificar, dizendo que não são religiosas, dizendo que Jesus não é tão rígido assim. Cara, parece que o povo esqueceu que a Bíblia existe e parou de ler a Bíblia. Tem pregador, cara, que prega tudo, menos a Bíblia. Porque o foco é atrair pessoas. Cara, o foco não é atrair pessoas. O foco, cara, é tratar as pessoas. Entende esse, cara? Então, essa questão do avivamento eu acho muito complicada. Enquanto a gente tem uma multidão de crente se baseando em vida de pessoas que têm muitos seguidores e dizendo que o padrão é aquela ali porque a pessoa tem muito seguidor, a gente nunca vai chegar no verdadeiro avivamento. Então é um absurdo a gente ver tanta leviandade e falar em avivamento. O avivamento pode acontecer de forma individual, mas de forma coletiva eu não consigo visualizar. E avivamento não é quantidade de pessoas, senão o jogo de futebol era avivamento. Show secular, cheio de gente, seria avivamento. Todo avivamento causa impacto social. Todo. Agora, o impacto social não é só ajuntamento de gente, é mudança social. Bares fecham, o povo para de usar desculpa para fazer aquilo que eles sabem que não deveriam fazer. Então, a gente está muito enganado. É só ler, cara, os avivamentos antigos, como é que acontecia. Eu quero ver se os bares estão fechando, se as boates estão fechando. Eu quero ver se o povo está deixando de ver jogo de futebol para ir para a igreja em massa. O que eu vejo às vezes é o povo ir para o jogo de futebol ao invés de ir para o culto. Isso não é avivamento, cara. Isso não é... Enfim. É por aí. Até na nossa primeira live que a gente teve semana passada, teve uma pergunta que foi baseada justamente nisso, né? Foi perguntado se esse período é um dos sinais do final dos tempos. Aí, o que é que tu poderia dizer relacionado a isso, assim, pra gente?
A gente, de fato, está caminhando para isso, né? A gente está nos últimos dias, vamos dizer assim. E isso faz parte, sim, né, dessa questão escatológica, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas eu acho que tem muita gente botando muita emoção na pandemia, ainda que faça parte. Eu acho que a gente tem problemas piores que esse. Cara, só para voltar rapidinho sobre avivamento, rapidinho. Lembra de Zaqueu, cara? Quando Jesus foi na casa dele? O que foi que Zaqueu falou? Eu vou devolver aquilo que eu roubei dobrado. Se eu não me engano, foi isso. Avivamento acontece, cara, quando as pessoas elas têm uma mudança na sua vida. Se não tem isso, não se pode falar de avivamento. Tem ajuntamento, tem igreja grande e, cara, graças a Deus pelas igrejas grandes, cara. O povo tá ouvindo a palavra, o povo tá se expondo, mas avivamento é outro departamento quanto a esse assunto. E sobre essa questão escatológica, sim, cara, faz parte, sim. Uma das coisas que faz parte da escatologia, cara, que ninguém fala muito, é uma igreja apóstata. Uma igreja leviana. E poucos falam sobre isso. Uma igreja muito leve, falsos profetas, falsos mestres. Isso é pior do que a epidemia. Porque um vírus toca no corpo. Falsa doutrina infecta o espírito da pessoa, desvia as pessoas, traz uma falsa filosofia. O pessoal começa a justificar sua vida errada em personalidades. Isso ainda é pior. E isso também faz parte do cenário escatológico, do final dos tempos. Né? As pessoas não estão falando assim, eu fiz isso porque a Bíblia me autoriza. Eu fiz isso porque a Bíblia disse para eu fazer. Eu não fiz isso porque a Bíblia disse não. As pessoas não estão assim. As pessoas estão assim, ó. Mas fulano não faz, e ela é tão famosa, ele é tão famoso. A base de muita gente está no comportamento e celebridade, e não na Bíblia. Isso faz parte também do período escatológico. E isso é pior do que o coronavírus. Muito Verdade. pior. E quando tem gente morrendo, indo pro caixão, por causa dessa situação leviana, muitas vezes que a gente tem, vai ter gente morrendo indo pro inferno. Entendeu? Mas enfim. Sem muita agressividade. Falou isso agora, eu lembrei de uma das. Acho que foi a última vez que você veio ministrar aqui pra gente na igreja. E algo que você falou naquela ministração que, assim, né, que mexeu comigo, me deixou assim, pensativo, reflexivo naquilo que a gente estava escutando. É que você falou que de um tempo, né? Você tinha visto um tempo que as pessoas estavam subindo no púlpito para ministrar a bondade de Deus, mas não estava subindo lá para falar da severidade dele também, né? Queria que tu desse um pouquinho sobre isso. Pra gente... Então, gente, vê só. Eu não posso... Eu preciso me limitar ao que a Bíblia fala. E eu não posso olhar para Deus e só ver uma parte dele. Né? Eu não posso. Ninguém pode dizer que eu só sou meus ouvidos. Eita, Fernando tá ali, falando do meu ouvido apenas. A pessoa vai me conhecer quando ela saber quem eu sou de forma completa. Né? Saber meu rosto, conhecer, enfim. Quando a gente vai falar de Deus, existe o que a Bíblia, o que os teólogos dividem em atributos de Deus. São aquelas qualidades que fazem Deus ser Deus. Exemplo, existem os atributos que Deus ele não compartilhou com o homem. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus é onipotente, ele tem poder de fazer tudo. Deus é eterno, no sentido de nunca ter começado e nunca terminar. Ele é eterno. Essa parte de Deus, ele não dividiu com o homem. Mas existem aqueles atributos que ele dividiu com a gente. Justiça, o homem pode ser justo como Deus é justo. Santidade, quando Adão e Eva foram criados, eles eram 100% santos em sua moral, em sua conduta. Paciência, tolerância, bondade, todos esses atributos Deus compartilhou com a gente que é ser humano. Ok?
Um desses atributos é a sua bondade, que a Bíblia fala que Deus é bom, que a sua bondade não vai nos seguir, né? Que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes. Isso está em Tiago. Show de bola, cara. Agora, existe uma outra parte que as pessoas não querem ou elas não têm coragem de acreditar que também é um atributo de Deus. É o que Paulo fala lá em Romanos sobre a severidade de Deus. Existe isso também, cara. Deus é misericordioso, completamente misericordioso, cara. Deus é paciente, completamente paciente, cara. Agora, a Bíblia não diz que ele sempre será paciente de forma infidável para sempre. Mas ele tem paciência sim. E ele vai decidir quando a sua paciência ela vai chegar no seu limite e aplicar outra coisa do seu caráter, que se chama severidade. E Paulo fala sobre isso. Se a gente vai para o Novo Testamento, sem falar do Velho, para o Novo Testamento, a gente vai ver lá em Atos a história de Ananias e Safira. Cara, aquele povo, aquele casalzinho ali não morreu. Morreu ou não morreu? Isso. Não, diz aí, cara, por favor, para eu não ficar pensando que eu tô falando besteira. Morreu, cara. Deixa eu ler um negócio pra tu, cara. Vê só. Leia. Eu não tô falando que Deus mata. Eu não tô falando que Deus é ruim. Não estou dizendo isso. Longe disso. Mas eu queria ler uma coisa pra vocês aqui rapidinho. Lá em Atos, vê só. Atos. Deixa eu só dar uma pequena pausa aqui. Vê só. Atos, capítulo 5. No versículo 9. Essa história de Ananias e Safira. Ananias já tinha morrido. Aí Safira chega depois, né? Porque não foram os dois juntos. Diz assim: então Pedro a repreendeu. Falando agora quando Safira chegou, né? E Pedro pergunta a ela assim, ó: por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O que significa, cara, tentar o Espírito do Senhor? Sabe o que é isso, cara? É tipo assim, ó. É colocar. Eu não sei, cara, eu não sei quando tu era pequeno. Tu sabia que tua mãe ela poderia lhe castigar batendo em você, mas assim mesmo você testou a paciência da sua mãe. Isso se chama tentar, cara. Pedro pergunta quando ela chega porque ela estava tentando o Espírito Santo. É tipo assim, ela sabia que aquilo poderia ser julgado, mas assim mesmo foi ver se acontecia. Rapaz, eu sei que eu posso ser julgada por isso. Mas deixa eu ver se Deus faz isso mesmo. Deixa eu provar. Exatamente, cara. E isso parece que as pessoas não conseguem ler na Bíblia. Mas está lá, cara. Isso está no Novo Testamento, no começo da igreja primitiva. Paulo fala em Coríntios que existiam muitas pessoas fracas na igreja. Paulo, quando fala sobre a ceia, muitos doentes, muitos que já dormiam, morriam, tinham morrido, e não poucos fracos. Cara, pessoas doentes, elas estavam doentes porque estavam fazendo coisas que não devia. Paulo estava falando sobre julgamento. Pessoas tinham morrido por causa de julgamento. Mas Paulo, nessa categoria de julgamento, ele bota pessoas fracas. Como se, às vezes, não todas as vezes, mas uma categoria de crente fraco é uma categoria que está debaixo de julgamento. Tu tá entendendo? Então, às vezes, estar fraco na sua vida espiritual é simplesmente a colheita de uma vida errada. O povo quer provar se Deus é aquilo que ele diz que é e tenta testar Deus. Isso, cara, isso soa um tanto estranho pra gente quando se fala sobre isso. Mas tá na Bíblia, cara. Infelizmente ou felizmente, eu não vou poder negar isso. Então, esse pensamento que eu vou fazer as coisas porque eu sei que no final
Deus terá misericórdia. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Só para encerrar, cara. E Deus é bom, cara. Se a gente for para Romanos 1, tem uma categoria, eu não vou falar aqui para não entrar em polêmica, mas tem uma categoria de comportamento que a Bíblia fala que Deus entregou tais pessoas a um comportamento reprovável. E aí? Se a Bíblia diz que Deus entregou tais pessoas a um comportamento reprovável, ou eu acredito nisso, ou eu vou ler e pensar que não é isso que a Bíblia está dizendo. Porém, é isso que a Bíblia está dizendo e ponto. Entendesse? Tem essa parte também da história. Deus é bom e o diabo não presta, show de bola. Deus é bom em todo tempo, com certeza. Mas tem outras coisas também que a Bíblia fala que faz parte da bondade de Deus, mas não é como a gente pensa que é. Mas que está lá. E elas precisam também ser consideradas. Sim. Uau. Agora a gente vamos diminuir um pouquinho, né? Vamos diminuir o ritmo, né? E, assim, eu sei que você é um líder influente, né, no meio dos jovens. É para mim. Amém. E é para muitos aí, pra gente. É para muitos aí no Campo Grande, para a turma. A gente vê, assim, pela forma que você é tratado pessoalmente, em rede social. Glória a Deus por isso. Amém. E eu queria que tu falasse um pouquinho o que é liderar para você, né? O que é liderar para Fernandinho. Amém. Cara, então, o que é liderar? Cara, vê só, eu acho que todo mundo, todas as pessoas, sem exceção, elas têm essa função de liderança nelas, independente da sua área. A gente foi chamado para áreas específicas da nossa vida, seja que envolva pessoas ou que não envolva pessoas. E dentro dessa área específica que eu fui chamado por Deus, seja na área secular, seja na área eclesiástica, eu preciso me tornar um líder naquilo ali. Então, existem pessoas que nascem com algumas habilidades, que não é o meu caso. Existe, né? Uma boa oratória, uma pessoa fácil de ter empatia, né? Uma pessoa já motivada. Existem pessoas que já nascem com isso. É bom, é massa. Elas precisam desenvolver isso aí. Mas já existem outras pessoas que não nascem com isso. Mas elas podem também, dentro da sua humanidade, desenvolver também esses potenciais. Então, liderança, cara, tem a ver com eu fui chamado para onde e para quê. E naquilo ali, eu tenho que me desenvolver meus potenciais para eu ser o melhor possível naquilo ali. Agora, nesse momento, eu sou pastor auxiliar do pastor Cristiano e uma das coisas que eu faço na igreja é liderar, né, jovens e adolescentes. Na verdade, eu estou agora como tipo de supervisor dos jovens e adolescentes de Campo Grande. Existe agora também uma liderança de adolescentes, que é Carol e Wendel, e um líder de jovens, que é Thaís e Diego. E eu supervisiono a galera. E quando eu fui chamado para ficar com os jovens, eu forcei o máximo para tentar desenvolver potenciais que eu não tinha. Não é? Um exemplo, eu não sou uma pessoa desenrolada, pastor Lucinho, eu não prego aquela mensagem de que olha só que maravilha, vocês são jovens, eu também. Eu não sou dessa forma, né? A minha mensagem é um pouco mais exortativa, porém, como nesse período eu estou chamado para auxiliar o pastor Cristiano nessa área, mesmo nessa mensagem um pouco batida, né? Existe uma unção para os jovens. Então, eu tentei desenvolver a minha liderança em relação a isso. Também fiz o máximo que eu pude para desenvolver a questão de conhecimento bíblico, né, oração, porque tem que ter unção. O nosso potencial humano, ele por si só, ele não consegue trabalhar adequadamente para Deus, a não ser que o Espírito Santo envolva esse potencial com unção. Senão eu vou ser um líder de empresa, um líder de grupo para vender,
enfim, eu vou só exercer a parte natural da coisa. Mas a liderança, ela precisa estar envolvida com ela. A potencialidade humana precisa de unção para poder servir no reino. Senão, eu vou estar servindo na igreja como se fosse uma empresa. Então, qualquer pessoa pode ser líder na sua área de atuação. E no que diz respeito a jovem, é preciso, sim, né, se submeter à liderança local, desenvolver seu potencial e buscar a Deus para que Deus unja esses potenciais. Benção. Amém. É isso aí. Deixa eu perguntar aqui assim. Eu sei que esse tempo é um tempo muito bom, né? Tá estudando, lendo, vendo mais ministrações. Assim, o que é que tu podia indicar? Né? Tanto de livro, quanto de ministração, quanto de tipo alguns temas específicos para que a gente estude para esse tempo. O que é que tu poderia, assim, né? Deixar em um leque pra gente, né? Pra gente aprender. Então, deu para ver que eu gosto de ler, né? É, Eu gosto, cara, eu gosto muito de livro, né? Quando eu vou na livraria, de fato, eu sou tentado, né? Eu quero levar tudo para casa, mas eu sei que ainda não é o tempo. Eu gosto muito de livro, cara. E sobre esse período que a gente está vivendo, né? Que para muita gente está sobrando tempo, vamos dizer assim, é preciso, cara, leitura. Deus, ele é tão envolvido com leitura que no céu tem livro. Até o nosso nome está escrito em um livro. Deus tem... Cara, a maior religião do mundo, que é o cristianismo, é uma religião de livro. A gente tem a Bíblia. Seja com o judaísmo, onde tudo começou, livro. Seja agora no cristianismo, mais livros. Deus inspirou os apóstolos a escreverem livros. Deus inspirou os profetas. Deus inspirou Moisés. Jesus apareceu para João e pediu para ele escrever. Deus falou assim para João, ó, escreve o que você vai ver. No que diz respeito ao passado, ao presente e ao futuro, ele foi lá e escreveu. Jesus mandou até João escrever cartas para 7 igrejas ali na Ásia. Então Deus gosta de livro, cara. Deus gosta de literatura. Então a questão de leitura é a questão de sobrevivência, cara. É questão de alimentação. Agora, é possível também, do jeito que eu posso comer coisas saudáveis naturalmente, eu posso também comer coisa que é porcaria, veneno, e aquilo fazer mal para mim. Então a primeira coisa é saber discernir aquilo que vai consumir. Né? Ter motivação para ler e saber o que vai consumir. A nossa igreja tem uma editora, cara, de livros assim, massa mesmo. Um exemplo de literatura maravilhosa, além dos livros de Kenneth Hagin, a gente tem aí Rick Renner. Show de bola, cara, show de bola. Então, a gente tem como se servir bem. Agora, o que ler, sobre o que ler, além de ler sobre fé, né, aquelas coisas básicas que nos deixam de pé, eu aconselho aos jovens ler os evangelhos e prestar muita atenção no que Jesus falava. Não só nas histórias. Um exemplo, Jesus acalmou o mar. Beleza, a gente consegue aplicar isso na nossa vida. Jesus andou sobre as águas. Tranquilo, a gente pode aplicar isso na nossa vida. Mas o que é que saía da boca de Jesus? O que é que ele falava? Quando Jesus se voltava para as multidões, o que é que ele falava? Se a gente fizer esse exercício, a gente vai ficar surpreendendo, vai se surpreender. Exemplo, Jesus foi o autor, apesar que Jesus não escreveu nada, mas aquilo que Mateus, Marcos, Lucas e João registrou sobre Jesus e sobre o que ele falou, Jesus falou mais do inferno do que falou do céu. Então, se Jesus falou mais do inferno do que do céu, inclusive, ele contou uma história lá em Lucas sobre alguém que foi para o inferno.
Jesus nunca contou uma história de alguém que foi para o céu. Nunca. Contou essa história que, né, o local de tormento, Jesus contou uma história sobre isso. Então, se Jesus falou muito sobre isso, que tal a gente dar uma atenção sobre aquilo que mais Jesus falou? Não estou dizendo para a gente não dar atenção sobre as coisas que Jesus falou sobre o céu, sobre o que o Paulo falou sobre o céu, enfim. Mas por que não estudar coisas, cara? A Bíblia não diz que eu tenho que pensar nas coisas lá do alto? E por Isso. que eu só estudo aquilo que me faz pensar nas coisas aqui da terra? Tá entendendo? Cara, Jesus pode voltar agora. Pra ver, se Jesus voltar agora, tá cheio de gente pensando na faculdade, no emprego, no concurso. Não tô falando que isso é errado, cara. Pelo contrário, cara, ainda hoje eu tô fazendo 2 pós-graduações. Eu trabalho, cara. Eu sei, eu sou concursado. Eu sei o valor que isso tem para minha vida aqui na Terra. Porém, eu não posso esquecer que existe uma vida eterna além dessa. E eu preciso cuidar muito da minha vida aqui, porque é essa vida que vai definir a próxima. Então, enquanto muita gente eu não estou falando que é errado pensar naquilo que eu vou falar agora, mas tem gente que só pensa em ganhar dinheiro, casar, quando casar fazer sexo, quando fizer sexo ter filho. Tem muita gente que só pensa na aposentadoria, enquanto vai ganhar e etc. Isso é bom se planejar? Show de bola, cara. Mas tem gente que não está se planejando quanto à sua eternidade. Exemplo. Oi? Esquecendo que depois tem alguma coisa ainda, né? Exatamente, cara. Cara, desculpa que eu vou falar agora, mas quando você vai para enterro de crente, ainda você consegue ouvir, sabe o quê? Ele foi descansar. Cara, ele não foi descansar, negão. Ele foi pro céu. Tu tá entendendo? Ou então quando a gente vai às vezes para um enterro. Desculpa o que eu vou falar, mas é verdade. A gente vai para um enterro de alguém que não é cristão e morreu. Tem gente que continua com o discurso. Ah, ele estava sofrendo tanto, descansou. Cara, se ele não recebeu Jesus na última hora, ele não está descansando. Desculpa o que eu vou falar, ele está se lascando. Verdade. E eu já vi crente com esse discurso. Ah, ele descansou, sofreu tanto enquanto estava doente. Por quê? O pensamento da pessoa é que a gente só tem essa vida para viver. E não é assim, cara. A partir da morte, a gente tem outra vida além dessa, que é a principal, cara. Que é a definida. Em Hebreus fala que o homem está ordenado a morrer uma vez. Depois segue-se o juízo. Mas quem é que está pensando em juízo, cara? Quando a gente fala de juízo na igreja, o pessoal pensa que a gente está condenando o povo. A gente não está condenando o povo, cara. A Bíblia é insuportável para quem diz que ama a palavra de Deus. E isso é super estranho, cara. Então, uma geração de crente, eu sei que tem a outra geração que é a correta, né, que está alinhada. Mas tem uma parte dessa geração que ela é tão humanizada que ela esquece o que é eternidade. Ela esquece que a Bíblia fala de inferno, que a Bíblia fala de céu, que a Bíblia fala de demônio. Cara, eu tenho minhas dúvidas quanto a muito crente que fala que pisa no diabo ou se o diabo está pisando nelas. Porque a vida de muita gente está tão desgraçada que não tem como conceber quem está pisando aonde. Entendesse, cara? É por aí, cara. Então, é preciso pensar. A gente, cara, crente não foi feito para ser alienado e burro, cara. Crente foi feito para ler a Bíblia e aceitá-la por completo. Não, Se eu morrer agora, cara. Se eu morrer agora. Aí tem gente que vai falar assim, tá amarrado no nome de Jesus. Meu irmão, quantos crentes morreram antes da hora? Quantos morreram antes da hora? Se eu for mais um deles, a questão é, o que vai acontecer quando eu morrer? O que vai acontecer quando o Michel morrer? Eu acho que é tua noiva, né? É tua quase. noiva que tá aí? Quase. É, Então, quando tua quase noiva morrer, quando aquela pessoa
quando aquela pessoa que frequenta a igreja com a gente morrer, a questão é, para onde é que ela vai? Quando o nosso vizinho morrer, quando o nosso parente morrer. E a gente não... Cara, a gente vai pro shopping às vezes, gente, e não tá entendendo que ali existem eternidades sendo decididas. Tem gente ali, se morrer, vai pro inferno, gente. E a gente não pensa nisso. A gente vai para um shopping, nada errado contra ir para um shopping, a gente consome, a gente janta, a gente vai para o cinema, mas a gente nunca parou para pensar que muita gente que está dentro do cinema com a gente vai para o inferno. E isso é uma realidade, cara. Isso é uma realidade. Isso. Mas enfim, cara, não quero falar de coisa ruim, não. E não é coisa ruim, cara, é coisa que é preciso pensar. É preciso a gente saber, né? É preciso pensar. Isso. É porque parece que a preciso. gente é limitado a só o que a gente passa aqui e o que a gente Exatamente. faz e deixa de fazer. Exatamente. Às vezes eu acho que a gente esquece que aqui é só um preparativo para aquilo que a gente vai viver no céu. Aí eu Exatamente. acho que por a gente confundir tanto essas duas coisas, a gente termina dando valor mais àquilo que a gente tem hoje, né? A gente consegue fazer hoje. Verdade. Uma pessoa aqui pediu para o senhor falar um pouco sobre o reverendo Augusto Nicodemos. Misericórdia. Então, vamos lá. Que eu conheça, ele é um pastor presbiteriano, né? Ele também parece que é professor universitário. Parece que também ele é pernambucano. Se eu não estou enganado, ele é pernambucano. Assim, quanto ao que ele ensina, tem muita coisa que eu discordo, né? Não bate muito a questão doutrinária. Me parece que ele crê na predestinação, né? Daquela forma onde Deus escolhe uns para ir para o inferno, outros para irem para o céu. Eu não concordo com isso. Ele também acredita de uma forma de escatologia que eu também não acredito, mas acredito também que ele tem exercido um papel no Brasil importante, né? Tem sido um dos pastores que tem levado aí, né, de forma séria, dentro daquilo que ele acredita, a palavra de Deus. Eu acho que nas coisas básicas a gente bate, né? A questão que Jesus é o Senhor, que houve a morte de Jesus, que Deus é a questão da Trindade, o Espírito Santo, enfim. Eu acredito que ele tem feito um papel relevante dentro da nação, mesmo tendo coisas que eu não compactuo quanto à doutrina. Tem coisa que eu não acredito, mas tem uma frase que parece que é dele que eu gosto muito. Sabe qual é? Ele falou uma vez, eu acho que foi ele que falou que um dos principais papéis do pastor é não deixar a ovelha pecar em paz. E eu concordo isso perfeitamente. Eu acho que é por aí. O povo não pode ficar motivado em pecado. O povo tem que aprender a se entristecer quando peca mesmo. Não é se condenar, é se entristecer com o erro. Mas acredito que tem feito um papel importante no nosso país. Junto com o Hernani Dias Lopes, que também é presbiteriano. Enfim. E acho que agora para a gente já caminhar para a gente encerrar nossa live, eu queria que Já, cara? falta só alguns minutinhos aqui. Tá tão bom, né? Que a gente Nem que não acabe. quer que acabe. Mas dê uma dica para os solteiros. Cara, sinceramente, eu sou casado há 15 anos já. Eu me casei com 20 anos de idade. 20. Casei super novo, já disse minha idade, né? Eu tenho 35 anos. Casei com 20 anos. Estou casado há 15 anos. A minha dica, né, para quem é solteiro, não se apresse. Por quê? Porque se apressar, se apressar, vai acabar vivendo coisas que não precisaria viver. Agora, tem aquela outra questão. Tem quantos minutos, cara? Não, pode ir. Mas, pronto, O olha. pastor não quer nem que termine, cara. Olha.
Tem gente, infelizmente, cara, enquanto a gente deveria saber por que está casando de verdade, tem muita gente dentro da igreja que se apressa muito em casar porque não está conseguindo se controlar. Tem muita gente que quer ter relação sexual, quer estar livre para isso. E o motivo para se casar não é para transar só. Lógico, a gente casa e vai ter esse benefício. Mas esse benefício não é o motivo para levar ninguém a casar. Outra coisa, tem muito solteiro com problema sexual, masturbação, pornografia e etc. E muitas pessoas que têm esse tipo de problema pensam que o casamento vai resolver esse tipo de problema. E não vai. Deus não criou Eva porque Adão não conseguiria parar de se masturbar. Deus não criou Eva porque Adão era insaciável. Deus não criou Eva porque Adão ficava pensando na burrinha. Não, cara. Eu acho que problema sexual se resolve crucificando a carne. Isso. Tem gente que tem problema sexual que quando casa leva o problema sexual para dentro do casamento. Tem muita gente casada que continua se masturbando, continua vendo filme pornográfico. Por quê? O casamento não foi criado para resolver problema sexual de ninguém. Aí o pessoal pensa que a solução é casar logo de qualquer forma e transar, que os seus problemas estarão resolvidos. Isso está longe da verdade. Eu conheço inúmeras pessoas que depois de casadas, elas falam assim, mas eu pensei que ia parar de olhar bunda de mulher na rua. Mas o casamento não foi feito para fazer a pessoa parar de ver ou ter vontade de olhar bunda de mulher, ou bunda de homem, ou o que seja. A pessoa tem que tentar ir para o casamento com a sua vida sexual resolvida, para no casamento não ter problema. Tá entendendo, cara? Isso. Então, cara, se quer resolver a questão da sua vida sexual, vá aprender a crucificar sua carne. Agora, lógico, o casamento ajuda? Lógico que ajuda. Tanto é que Paulo assim aconselha. Se não consegue se controlar, que se case. Mas você já parou para pensar que Paulo falou assim, se você não consegue se controlar, isso está indo de encontro ao quê? Aquele fruto do espírito, que é o quê? Que é o quê? Autocontrole, domínio próprio. Ou seja, se você não está conseguindo ter domínio próprio, case que pode ajudar, mas não resolve. Não, ajuda, mas não resolve. Então, casar só para transar vai ser frustração. Porque você não casou... Cara, eu posso falar, né, cara? Pode. Você não se casa com a vagina da mulher. E nem a mulher se casa com o pênis do homem. A gente casa com uma pessoa. Uma pessoa que às vezes é chata, que é legal, que é sentimental. A gente casa com uma pessoa, cara. Sexo é uma coisa que faz parte. Não é o todo. Mas muita gente tá querendo casar com pênis. Tá querendo casar com a vagina. E pensa que o casamento vai ser um ciclo de prazer sexual. E não vai ser. E não vai ser. Se fosse, ninguém adulterava. Ninguém se prostituía. Ninguém se separava. Era só transar. Transei e resolveu o problema. Tá tudo certo. E não é isso, cara. Casamento envolve muita coisa, além de sexo. Área financeira, questão profissionais, questão de saber se é a pessoa que eu vou casar. Cara, órgão genital não tem caráter. Tá entendendo? Qualquer um tem. Isso. Eu vou casar com uma pessoa que tem um caráter. A questão é, eu vou suportar o caráter dessa pessoa quando eu casar? Eu vou casar com pessoas que têm defeitos e pessoas que têm virtudes. Dá para casar com essa pessoa com esses defeitos? Se dá,
massa. Se não dá, lavra. É isso aí. Isso aí. Se o